Meus irmãos, vamos em pé, fazer leitura de um texto da palavra do Senhor. Carta de Tiago, capítulo 1, vamos ler do versículo, começando a leitura no versículo 12. Tiago, glória a Deus. Nos diz a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, versículo 16, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Podeis sentar, irmãos. Nós estamos neste mês de janeiro com o nosso assunto, que é como ser abençoado em 2018. E eu disse naquela nossa primeira palestra que não existe vara mágica. As coisas que fazemos, elas devem ser repetidas rutinariamente para que as coisas boas também aconteçam. Então, quando eu começo rotinariamente, como um exercício, praticar os exercícios, as disciplinas espirituais da palavra, ela começa a gerar em mim um novo despertamento, uma nova mentalidade, e também formar em mim um caráter moldado segundo a pessoa de Cristo. Quando isso acontece, meu amado e querido irmão, nesta noite nós estaremos falando um pouco mais sobre como ser abençoado em 2018, e hoje vamos estar falando sobre uma fé viva
para vidas mortas. Uma fé viva para vidas mortas. Neste capítulo 1 aqui, do nosso querido Tiago, Tiago foi o meio-irmão de Jesus. Tem meio-irmão? Só Jesus consegue fazer isso. Tem meio-irmão. Por quê? Porque Jesus é filho fisicamente de Maria, mas não é filho de José. Espiritualmente ele é filho de Deus, mas não é filho de Maria. Eu não vou nem entrar no mérito da questão, mas só para você pensar no travesseiro, Jesus é o único filho mais velho do que a mãe. Então depois você dorme com todo esse barulho, tá? Esse é o Jesus. Por que meio-irmão? Porque Jesus, como Tiago, não foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, mas sim por um ato físico entre José e Maria. Tiago, segundo os historiadores, Tiago era o segundo filho de Maria. Primeiro Jesus, o primogênito, e depois veio Tiago. Tiago veio de um relacionamento marital entre Maria e José. E não só tinha Tiago. Na verdade, José, ele era da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus geram muitos filhos, né? Tiago também tinha Simão, também tinha Judas, e também tinha as mulheres, as irmãs de Jesus. Então era uma família grande e abençoada. Eles não acreditavam em Jesus. Em uma ocasião eles quiseram até prender Jesus, porque pensavam que Jesus estava fora de si, pelo fato de não se alimentar em atendimento aos necessitados. Em outra ocasião, eles reprocharam a Jesus, dizendo: vá para Jerusalém, porque quem quer ser grande deve manifestar-se ao mundo. E Jerusalém, sendo a capital religiosa dos judeus, afluíam nos dias de festa uma grande quantidade de pessoas. Eles estavam dizendo: é o momento de você vender o seu peixe, de fazer a sua propaganda. Jesus disse: o tempo de vocês está presto para qualquer momento, mas o meu não. Jesus está revelando que ele tinha um cronograma a ser seguido, uma agenda já estipulada pelo Pai. Então eles foram na frente, mas depois Jesus seguiu, foi ocultamente, porque disse João, e nem os seus irmãos acreditavam nele. Meus queridos irmãos, eu acredito que Tiago se converteu após a ressurreição, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, ele disse que Jesus apareceu a Tiago. Ele deve ter se convertido após a ressurreição, e ele tornou-se também o pastor titular da igreja de Jerusalém. E disse os historiadores que ele foi lançado do pináculo do templo, mesmo lugar aonde Satanás levou Jesus e disse para Jesus: lança-te daqui abaixo. Com Tiago, Satanás não disse lança-te, ele agarrou e lançou. Ele pegou o Tiago usando as pessoas e jogou o Tiago lá de cima. Foi um grande líder da igreja em Jerusalém. Ele escreveu a sua carta para as pessoas que viviam na dispersão. No capítulo 8 de Atos, aconteceu uma perseguição na igreja e o povo foi esparramado. E esse pessoal esparramado estavam sofrendo muitas perseguições, muitas dúvidas estavam nascendo no coração deles. E Tiago então escreve com uma prática da vida cristã tão especial. Se você quer saber a vida cristã na prática, leia a carta a Tiago, você vai ver o que é a vida cristã. E nesse capítulo 1, ele está tratando da fé. Tratando da fé. A fé, ela não é simplesmente uma analogia de palavra. Ela também não é simplesmente
o gosto da pronúncia, fé. É uma palavrinha tão pequenininha, mas com um poder extraordinário. Alguns dizem que o nosso reformador Lutero tinha alguma relutância concernente à carta de Tiago, pelo fato de que Tiago havia incluído, mostra a tua fé pelas obras. E como a salvação é pela fé, só que Tiago não está escrevendo para pessoas que não são salvas. Tiago está escrevendo para pessoas que já são salvas. Então, quando você lê Tiago, você tem que ler no contexto de uma pessoa que está dizendo que já está vivendo a salvação. É uma carta exortativa. Ele não está dizendo que a salvação é pelas obras. Ele está dizendo que os salvos devem praticar as boas obras. Ele não está dizendo que a sua salvação custou aquilo que você faz. Ele está dizendo que a sua fé é demonstrada por aquilo que você faz. Porque a fé, ela é subjetiva. Não tem como você ver a fé. Ela abriga no coração de uma pessoa. Mas são as obras que verificam a nossa fé. Você quer exteriorizar a sua fé? Produza obras. Ao produzir essas obras, você está dizendo que tem fé no coração. Não fé para a salvação, mas fé para cumprir com o mandamento da palavra de Deus de fazer boas obras. Você não será salvo pelas obras. Se alguém tentar salvação pelas obras, vão chegar a uma conclusão de que fez as obras em vão. Mas todos os salvos têm a responsabilidade de praticar as boas obras. Agora, Tiago então está escrevendo e dizendo sobre esta fé viva. O que é esta fé viva? Não é o dom da fé? Não é o dom da fé, não é a fé salvífica, mas é a fé para viver a vida cristã. Há 3 elementos principais que dá dinamismo à sua vida cristã. Primeiro, é o Espírito Santo que habita em você. Segundo, a palavra de Deus viva no seu coração. Terceiro, a fé. A fé, ela realmente te leva a agir. Ela te leva a dar mais um passo. É a fé. É algo que com palavras não se consegue explicar. Mas muitas vezes você dá um passo simplesmente pela fé. Então essa fé é para viver cada dia, cada momento. O que é que Tiago está querendo transmitir aos seus destinatários? Primeiro, que eles tinham nome de que viviam, mas estavam mortos. Era uma fé inoperantes que eles estavam pregoando. É possível ter uma fé inoperante? Olha, irmãos, nós vivemos uma época, se na época de Tiago quase não havia verificação de obras de fé, imagine nos dias de hoje, em que a maioria das pessoas, elas estão como aqueles passarinhos no ninho, esperando alguém alimentar a sua boquinha. Não há fé manifesta. Não há. Tudo que a gente vê é simplesmente nominativo. É cristão nominal, é fé nominal, é fé departamizada, é fé sem operação, é fé morta. Não há uma atitude de fé. Agora, meu querido irmão, por que Tiago se preocupa com a fé? Porque se você quer ter uma vida cristã na plenitude do dinamismo daquilo que ela requer, você precisa de fé. Cada dia, cada momento. Ou você pensa que somente nós precisamos de fé? Não, todos aqueles do passado precisou viver na fé. Viver na fé e viver da fé. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Isso está lá, começando em Abacuque, depois o apóstolo Paulo repete em Romanos, e nós encontramos em Hebreus, sempre falando sobre a questão
de viver essa fé, uma fé viva, uma fé contagiante, uma fé entusiástica, uma fé que faz realmente as pessoas sentir que há um Cristo vivo dentro de você. Esta é a grande marca da fé viva dentro do crente. Entusiasmo. Eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando de entusiasmo. Qual é a diferença entre o pensamento positivo e o entusiasmo? O pensamento positivo começa dizendo: aquela pedra vai sair do caminho, aquela pedra vai sair do caminho, aquela pedra vai sair do caminho. É o pensamento positivo. E qual é a fé? Com o entusiasmo: eu vou tirar aquela pedra do caminho. Entendeu a diferença, irmão? Os nossos púlpitos estão cheios de pessoas pregando um pensamento positivo. Começa a declarar, começa a declarar, começa a declarar, começa a declarar. Tem gente que já criou calo na ponta da língua de tanto declarar e nada acontecer. Mas começa a atuar com a fé. Começa a atuar, em vez de declarar, vai para atuar, começa a atuar, começa a atuar. Aí eu declaro, deitado nessa rede, que alguém vai vir na minha porta me contratar para trabalhar este ano. Eu declaro aqui nessa rede preguiçosa para deitar, com essas sinfonias de pardais, eu estou declarando que alguém vai tocar na campainha da minha casa, e eu vou sair, ele vai dizer: tem um emprego para você, 10 mil reais por mês, com direito a motorista particular. Para com isso, preguiçoso. E tem tanta gente fazendo essa besteira, essa declaração. A única declaração que dá certa é a declaração do imposto de renda, meu irmão. E ainda, se você não ficar esperto, você cai na malha fina. Então troca o declarar por operar. Levanta dessa rede e vai atrás, meu querido. Vai atrás. Já diz o refrão que quem cedo madruga, quem cedo madruga, se o ladrão não te encontrar na rua. Irmão, essa é a realidade. Então, quando eu comecei a pregar um evangelho para as pessoas ficarem declarando, eu tornei os crentes letárgicos. Os crentes sem vida, os crentes sem operosidade, os crentes mortos, não tem força nem para vencer uma formiga. Ai, pastor, a luta está tão grande, mas está tão grande lá em casa, faz 5 dias que a gente só come ovos fritos. As lutas dos crentes dá até vergonha. Ai, mas eu estou com uma luta, irmão. Lá em casa a gente já está tomando suco de manga. Essas são as lutas dos crentes. Não, mas eu estou numa luta, pastor. Eu estou querendo trocar o meu Corolla 2015 por um 2018. Mas está tão difícil, mas que luta, ora por mim. Enquanto passa um irmão de bicicleta dando glória a Deus, distribuindo folheto. Esse é o tipo de fé que nós temos implantado. Isso não é fé. Fé é dinamismo. É viver a vida cristã. É levantar de manhã, abrir os braços e dizer: Deus, eu estou indo para a luta. O que virá, eu vou encarar. Aleluia. É um bando de crente marionete, irmão. Cheio de mimimi. Esses dias atrás eu disse que uma geração de Nutella e Danoninho. Uma geração fraca. Uma geração que você olha e diz: onde é que está a fé dessa gente? Se precisar enfrentar o leão. A gente gosta da história de Daniel. Ele foi jogado lá na cova, mas se jogar uns crentes de hoje lá, irmão, o leão vai gritar e dizer: por favor, eu só como crente dessa espécie com Coca-Cola. Vai virar hamburguesa, meu querido.
Não, irmão, a fé, ela é operante, ela é viva, ela faz você se estremecer, ela faz você fazer, ela leva você a esse entusiasmo. É essa fé viva que Tiago está lutando com os seus destinatários. Ele diz: vocês precisam desse tipo de fé. A fé viva suporta as tribulações. Olha, eu quero profetizar para você. Você vai ter tribulação. Se você não quiser ter tribulação, então morre. Porque se você morrer, vai estar tribulação para os demais, para pagar o caixão ainda. Mas você vai ter tribulação, irmão. Você vai ter problemas. Vai dizendo amém. Você vai ter lutas. Vai arrochar a sua vida, vai espremer. Irmão, Jesus não ofereceu casa de praia para ninguém, meu irmão. Ele disse: a quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Te prepare para as tribulações. Cada crente precisa ter no peito estampado uma faixa dizendo: campeão de tribulações. Campeão de tribulações. Mas não, o pessoal está cantando para você, dizendo: você é campeão, você é bonitinho, você é lindo, não tem ninguém mais lindo do que você. Você é o cara, pintada. Você não é nada. Jesus nos chamou para ser servo, andar e sofrer e enfrentar tribulação e problema e luta e dificuldade e todo tipo de perseguição. Ele chamou a gente para isso e ele disse: nestes dias será assim, e no porvir, vida eterna, nome escrito no livro da vida. Oh, meu irmão, há uma coroa que te espera, mas não é nessa terra. A coroa que te espera é na glória. É quando você chega lá. Aleluia. Aleluia. Espere sofrimento. Jesus sofreu, meu irmão. Ou você é melhor do que ele? Os apóstolos sofreram. Ou somos melhores do que eles? Os nossos irmãos do passado, todos eles sofreram. A irmã até gravou o hino. Eu queria ver, ela só queria ver. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Ela só queria ver. Para ela ver, ela tinha que estar onde? Sentada lá na arquibancada com os romanos, né? E gritando: sangue, sangue, sangue. Não é assim que eles faziam? Mas a fé disse: eu queria estar lá junto. A fé viva é assim. Eles sofreram, você vai sofrer. Eles padeceram, você vai padecer. Eu vou padecer, irmão. Eu não quero, mas vou. Claro que eu quero uma vida boa. Quem não gosta de churrasco no final de semana? Até eu que sou mais tonto gosto. Todo mundo gosta, irmão, com mandioca, aquela mandioca com manteiga derretida sobre... mas pelo amor de Deus, irmão, é bênção. Quem não gosta disso? Todo mundo gosta, mas eu não gosto de sofrimento, mas eu vou sofrer. Eu não gosto de perseguição, mas vão me perseguir. E duro não é isso, irmão. Se te perseguirem, Jesus deu o recado: se te perseguirem, dê glória a Deus, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Hoje em dia eles estão me perseguindo, pastor. Estou fazendo uma macumba tremenda aqui para ver se mata esse crente que está me perseguindo. Não dá para entender mais esse negócio. Mas estamos assim. A fé viva não. A fé viva suporta as tribulações. A fé viva vence a tentação. Tiago disse:
Ninguém, quando está sendo tentado, diga: estou sendo tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta. Quem é que tenta? Quem é que tenta? Quem sabe o nosso tempo será pequeno, mas vamos lá. A fé viva te leva a vencer as tentações. Muitas vezes a gente confunde tentação com provação. São coisas diferentes. A tentação, ela tem por objetivo te derrubar. Esse é o objetivo da tentação. E Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse: não nos induzas a tentação, não nos engane, mas livra-nos do mal. Agora, a aprovação. Tiago fala: todo homem, quando está sendo provado, considere-se bem-aventurado, porque depois de aprovado, alcançará. Então, uma coisa é tentação, outra coisa é provação. O crente está em pecado quando está tentado? Não. Não. Você está exposto a ser tentado. Você não pode impedir que um passarinho voa sobre a sua cabeça, mas fazer ninho não dá, né? Então a tentação, ela sempre parte de um ponto de ligação que há no seu interior. Um desejo. Ah, eu tenho um desejo de roubar. Pois a tentação sempre vai colocar alguma coisa na sua frente para você roubar. Ah, eu tenho um desejo de beber. Ele sempre vai colocar uma oncinha, Pirassununga 51, diante de você. Ah, eu tenho um desejo de mentir. Ele sempre, de fofocar. A tentação sempre parte de um ponto fraco que está em nós. Ah, mas é um ponto fraco. Então você tem que fortalecer esses pontos. Ou colocar uma vigilância sobre ele. Agora, Deus não tenta ninguém. Quem tenta é Satanás. E sempre a tentação parte de algo que está já dentro de você. Lembra o que aconteceu no Jardim do Éden? E vendo a mulher que aquele fruto era agradável aos olhos. Irmão, Eva de vez em quando passava lá. Era só o Adão deixar ela sozinha, ela dava uma volta por lá. Volta daquela árvore. Poxa, mas que fruto bonito, viu? Por que será que Deus proibiu a gente de comer ele? E de novo. Aí a serpente falou: descobri. Está gostando desse fruto? Irmãos, é assim que funciona. É assim que funciona. Se você sabe que não aguenta a caipirinha, por que você tem um pé de limão no fundo de casa? Diga glória a Deus, irmão. Ou diga agora deu. Mete o machado nele. Ah, pastor, é para temperar a salada. Fugir de toda a aparência, não é nem do mal, é da aparência mesmo. Não é nem do mal, é da aparência. Foge. Foge mesmo. Paulo recomendou a Timóteo que fugisse das paixões juvenis. Foge delas. A fonte da nossa tentação não vem de Deus. A fonte da nossa tentação são os nossos maus desejos. São uma fonte da nossa tentação. Os maus desejos, aquilo que abrigamos lá dentro. Há alguns inquilinos morando dentro de nós que nos causa prejuízo. Conhece aqueles inquilinos que você aluga uma casa para ele e quando você vai receber a casa de volta não tem nem reboco mais na parede?
A meninada rabiscou tudo. Os lustres foram arrancados, o teto eles derrubaram, a janela que fechava não fecha mais, a porta está arrebentada. Você fala, mas quem é que morava aqui? Que família era essa? Era a família Adams. Que família que morava aqui? Você fica desesperado. No nosso coração a gente abriga também esse tipo de inquilino. São aqueles desejos contidos, guardados lá dentro, mas que a tentação encontra nele o apoio para derrubar a gente. Você começa a olhar demais, começa a pensar demais, começa a querer demais, o diabo arruma para você. Aí, meu querido, caí, pastor, a carne é fraca. Não, a carne não é fraca. A carne é forte. Fraco é o espírito. É por isso que a recomendação é: andai em espírito e não satisfagais os desejos da carne. Quer matar a carne? Anda em espírito. É só andar em espírito. Morre a carne. Mas a maioria de nós queremos andar carnudo mesmo, irmão. Numa carnalidade medonha, desejando o que não deve, olhando o que não deve, andando por onde não deve, apalpando com estas mãos que a gente levanta para adorar a Deus, apalpando o que não deve, pisando aonde não deve, e dizemos a carne é fraca. E que carne fraca da onde? Esta carne é muito forte. Ela só é fraca para fazer a vontade de Deus. Então faça a vontade de Deus e a carne vai morrer. Você vai escutar aquele corpo de carne gritando: por favor, me dá alguma coisa. Pergunta para o seu irmão: você está na carne? Se ele não te beliscou é porque ele está no espírito. Aleluia. Tiago disse que tudo o que Deus manda é para o nosso bem. Ele disse isso. Ele disse: é para nosso bem aquilo que Deus está mandando. Do versículo 16 ao 18, não vos engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variações ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Tudo que é bom, que está na sua vida, veio de Deus. Você e eu não produzimos coisas boas. Vem a bondade sobre nós e então aí passamos a fazer coisas boas. Então aquilo que você recebe de bom veio dos céus. E ele disse: Deus não muda. Como que dizendo, Deus não vai mandar coisas má para você, Ele vai mandar coisas boas. Agora quem vai mandar as coisas má é do outro time. Pessoal lá do outro lado, eles mandam coisas ruins. Mas Jesus só manda coisas boas. Aleluia. Uma fé viva produz resultados práticos diante da aflição. Irmãos, a fé, ela faz com que você e eu tenha altruísmo diante das aflições. Quer uma prova? No momento mais cruento da vida de Jó, quando a sua pele estava enrugada, enegrecida, com as marcas e aquelas feridas, quando ele estava sentindo o ardor da febre, demagrado, olho fundo, assentado no monturo, se coçando, se rascando, cabelo alaranjado com tumores. Sabe o que ele disse? Você sabe o que ele disse? Eu sei em quem tenho crido. Isso é fé. No momento da aflição agonizante, difícil, terrível,
Se você manteve a fé viva, ela não te abandona. Naquele momento, você vai olhar nos olhos da aflição e dizer: eu continuo acreditando em Deus. A mulher de Jó era crente nos dias de hoje. Quando perdeu a família e perdeu o dinheiro, ela já deu o grito de lá: amaldiçoa todo mundo e morra. Mas Jó não, Jó era crente de verdade, crente até o tutano, crente do papo amarelo, crente até debaixo d'água. E ele disse: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem, e ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Fé. Nas aflições, a fé, irmão, ela resplandece. Resplandece. Outro momento de aflição terrível viveu Estevão. Arrastaram ele para ser apedrejado. Mas antes daquilo, ele levando os olhos para os céus, ele disse: eis que vejo os céus abertos e Jesus à direita do Pai. Levaram ele lá para fora, e quando caía pedra sobre ele, ele disse: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Senhor Jesus, não impute a eles este pecado. A fé faz isso. Quem é que na hora da morte, recebendo pedrada na cabeça, vai interceder por aquele que estão apedrejando? A fé te leva no momento da aflição, isso. Você enfrenta a aflição. É por isso que aqueles irmãos da arena enfrentaram olhando na cara dos leões, os animais ferozes que apareceram lá. Porque a fé naquele momento dizia: é só manter-se em pé. Aqueles 3 rapazes, o trio fantástico lá do capítulo 3 de Daniel, o que foi que eles disseram para aquele imperador raivoso, colérico, depois da fornalha aquecida, que tocaram a sanfoninha, e disseram: ajoelha agora e adora. Eles disseram: não, vamos adorar. Olha, eu vou dar mais uma oportunidade. Fique sabendo que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas nós não vamos adorar. A fé. A fé. Na hora da aflição, a fé resplandece. A fé disse: não foge. A fé disse: não corra. A fé disse: permaneça. A fé disse: encare. Encare o problema, encare a dificuldade, encare tudo. Eu vou te ajudar, eu vou te dar força. Se for para morrer, você vai morrer, mas vai para melhor. Mas se não for para morrer, você vai passar para o outro lado. Aleluia. Oh, aleluia. Uma fé viva produz resultados práticos diante da aflição. Ela te leva a ter ouvidos atentos. Ela te leva a ouvir com prontidão. Todo homem seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Prontidão de ouvido. A maior dificuldade do ser humano é parar para ouvir. Nós queremos falar. E se é pastor, então é um problema. Você solta o microfone na mão dele e diz: olha, irmão, você tem 5 minutos. Ele diz: mas está uma benção, né, irmão? Eu vou mais 5 aqui, tá? Os irmãos me dão mais 5? Aí vão, mais 5. Nós gostamos de falar, irmão. Nós falamos com todos. Minha mãe dizia que quem fala muito dá bom dia. A gente gosta de falar. E isso é masculino e feminino, viu, irmão? A fé te leva a ouvir. Ser pronto para ouvir. 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 A coisa mais triste do mundo é você estar falando e alguém te atropela. Significa que ele não tem paciência para ouvir. Não tem paciência para ouvir.
Ah, mas eu nasci, é aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela. E essa síndrome. Meu querido irmão, nós podemos mudar isso. Ouvir. Ouvir uma vez, ouvir duas vezes, ouvir 3 vezes. Ouvir. Seja pronto para ouvir. Seja tardio para falar. Eu sou pacífico, mas abrindo a boca, eles me fazem guerra. É o que disse o salmista. Ele disse: eu sou pacífico, mas eu abrindo a boca, eles me fazem guerra. Mas abriu a boca e falou asneira. Palavras faladas não voltam mais. Quantas vezes nós falamos uma coisa e depois, ai, se eu pudesse engolir aquelas palavras que eu falei. Quantas vezes por uma palavra precipitada nós causamos um problema maior ainda. Tardio para falar. O segredo: em toda situação difícil, nunca dê uma resposta de imediato. Escuta, pondera, analisa, e depois que estiver seguro daquilo, então solte uma resposta. Tem pessoas que chegam para você: não, mas eu preciso de uma resposta agora. Não, tem que ser agora. Tá bom. A resposta que eu tenho para você agora: espere. É uma resposta. Quantas pessoas chegam apressadas diante de Deus: Deus, socorre-me, por favor. E Deus não mudou em nada, né? Tardio para irar-se. Prontidão para ouvir, tardio para falar e muito mais tarde para irar-se. Tem pessoas, irmãos, que qualquer assunto que ele vai tratar já vem com a faca no pé da goela. Ele já está aqui pronto para brigar. Ele já chega tremendo, né? Transfigurado, olho branco, parecendo peixe morto, aquela cara desfigurada e já pronto. A Bíblia diz que a palavra branda aplaca o furor. Aquela música lá da época da Jovem Guarda, pode vir quente que eu estou fervendo, não serve para nós não. Nós devemos estar sempre frios. Sempre frio. A nossa temperatura, irmão, Jesus disse: seja o quê? Simples como uma serpente. E humilde como uma pomba. Ele disse: sede simples como uma pomba. E prudente como uma serpente. A serpente é muito prudente. Ela é um animal de sangue frio. Sangue frio. Não é sangue de barata, não, irmão. É sangue frio. Para não irar, coloca a tua cabeça na geladeira. Você que tem cabeça de palito de fósforo, coloca a cabeça na geladeira. Esfria. Depois vai, porque a coisa mais dura do mundo é juntar os pedaços depois. Seja tardio para irar-se. A fé te leva a esses controles. Sem fé, nos tornamos descontrolados. É como um carro em ladeira abaixo, sem freio. A fé te leva a controlar. A fé te dá domínio sobre você. Te dá controle sobre você. Aonde é que você quer ir, Aparecido? Não é hora de falar, Aparecido. Não é hora de ficar irado, Aparecido. Está bem que tem mais sal no arroz, mas não fique irado por isso. É hora de manter o controle. A fé te leva a isso.
Porque você está vivendo uma fé viva. A fé morta, para nada serve. Resultados práticos para a vida da fé. Antes de ouvir, rejeitar o pecado. E quando ouve, recebe com humildade. Depois de ouvir, colocar em prática. A fé diz: sente e ouve, recebe com humildade, e agora viva isso. Eu não sei aonde você vai chegar neste ano, mas se eu e você despertar a fé que está em estado de morte dentro de nós, o nosso cristianismo será bem vivo. Bem vivo. A igreja foi chamada em Cristo para receber e levar. Jesus agora fez, nesses últimos tempos, uma igreja que vem só para receber. Só para receber. E até criar um corinho: eu vim buscar minha bênção, Jesus tem bênção para dar. Sabe a ideia de cristianismo que nós temos hoje concernente a Jesus? É mais para Papai Noel do que para Deus. Nós achamos que Jesus anda no céu ou nas igrejas com um vulto grande cheio de presente. E vai passando. E conforme você, ele vai dando: olha aqui, ó, para você, para você. Ser crente de fé viva, ele não está dizendo o que Deus pode fazer por mim. Ele está dizendo o que eu posso fazer pelo reino de Deus. Foi isso que Jesus disse aos discípulos: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas então vos serão acrescentadas. A igreja deste século, dessa geração, é uma igreja pobre, porque vive buscando somente o que pode ganhar e receber. Não está disposto a viver o cristianismo e dizer: não, eu estou aqui para oferecer algo, para fazer algo, para mostrar algo, que Cristo vive em mim. Esta é a tonalidade da igreja, irmão. Por quê? Porque hoje a pregação é para clientes, não é para crentes. São os clientes que vêm à igreja. Então eles são clientes. Eles precisam então dar o seu dinheiro e receber alguma coisa em troca. É uma jogatina, uma troca de interesse. Esse é o evangelho pervertido. Sem Cristo, sem cruz, sem coroa, sem céu e sem nada. E muitos já fizeram os seus céus aqui na terra. Mas a fé evangélica, a fé bíblica, ela traz sim você para diante de Deus. Ele te restaura, Ele te abençoa. E Ele disse: agora vai, reparta, como aqueles que não têm. Vai, coloque a mão sobre o enfermo. Vai, ressuscite os mortos. Vai, cure os leprosos. Vai, pregue de graça, recebeste de graça, dai, vai, faça. A fé viva faz isso em você e em mim. O que eu posso fazer, pastor, para ser abençoado em 2018? Levanta dentre os mortos. Para de ser crente zumbi. Levante dentre os mortos. E viva uma fé viva dentro do coração. Viva uma fé viva. Lá no seu trabalho todo mundo precisa saber que você é crente. Se ninguém sabe, chega lá e diz: poderia me dar 2 minutinhos só? Só 2 minutinhos, tá bom. Olha, eu quero avisar aqui para todos que eu sou crente em Jesus Cristo. Lá na sala da escola, da faculdade, universidade, eu não sei onde você vai, peça para o professor: olha, eu quero só 1 minutinho, quero me apresentar,
quero dizer a vocês que eu sou crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, lavado pelo sangue do Senhor Jesus. E se você precisar de uma oração, me procure. Se precisar de alguma ajuda, me procure. Se precisar de um conselho, me procure. Eu sou crente. Mas não, nós chegamos, irmão, ficamos que nem aqueles espião. Ninguém pode saber que a gente é crente. É escondido. Tem medo. E depois disso na igreja, ele fala em línguas, ele pula num pé só. Lá no serviço, ele é um... E até quando tem cervejada na sexta-feira, ele diz, estou dentro. Tá tudo bem, eu tenho o nome no livro da secretaria da igreja. Ah, meu irmão, se bobear até o secretário fica, meu querido. Até quem anota o nome lá. A fé viva te leva a viver uma experiência viva da vida cristã. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Querido Deus, eterno Pai, aviva a fé que há no meu coração. Aviva a fé que há na minha vida. Que eu possa demonstrar realmente que há uma vida de Deus dentro de mim. Que há uma fé que, ainda que venham as dificuldades, ainda que venham os problemas, eu possa permanecer marchando. Eu possa permanecer olhando para Jesus, autor e consumador desta mesma fé. Oh, que esta fé, Senhor, venha me dar entusiasmo cada dia, que eu possa levantar dizendo, Senhor, o que eu posso fazer hoje pelo teu reino? Oh, xarabacamanabachori andará. Uma fé, Senhor, que me leve a enfrentar a tentação e não ceder. Uma fé, Senhor, que me mostre o caminho da santidade, de uma vida bem próxima do coração de Deus. Hoje eu entrego a minha vida novamente a Ti. Hoje eu recebo a Jesus Cristo como o meu Salvador. Hoje eu renovo o meu pacto contigo. Hoje eu me entrego neste altar para dizer, Senhor, que eu vou viver cada dia para a glória do Teu santo nome. E aqueles que acreditam, digam comigo amém. Diga mais uma vez amém.